Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje falaremos sobre período composto por subordinação adjetiva. Logo após, falaremos sobre pronome relativo, matéria muito importante. Faremos alguns exercícios de fixação e outros mais complexos. Vamos começar? Se vamos falar sobre período subordinado, precisamos relembrar o conceito de período. E aí, você lembra? Período é um enunciado de sentido completo baseado em verbo. Veja a definição. É a frase sintaticamente organizada em torno de um ou mais verbos que apresenta sentido completo. Então, o que é um período? É uma frase sintaticamente organizada. Quero dizer, ela tem de apresentar início, meio e fim. Deve ser construída com um verbo ou com vários verbos, porque esse período pode ser simples ou composto. E é indispensável a plenitude semântica. Ele tem de apresentar sentido completo. Você lembrou? Pois bem, para esta aula acontecer com sucesso, você não pode perder essa referência. Tá legal? Vamos continuar. Esse período é marcado por alguns sinais de pontuação. Nós devemos lembrar que todo período começa por letra maiúscula e deverá apresentar no final um desses sinais. Ponto final, exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Professora, há período terminando por sinais diferentes desses apresentados? Não, não há. Todos os períodos precisarão desses sinais para serem concluídos. Observe simples exemplos. Você gosta de mim. Repare que ocorreu uma exclamação. Começou por letra maiúscula, terminou por exclamação. Você gosta de mim. Agora eu estou afirmando. Começou por letra maiúscula e terminou por um ponto. É um outro período. Você gosta de mim? Agora eu estou perguntando. Começou por letra maiúscula, terminou por um sinal de interrogação. Você gosta de mim? Sentido reticente, né? Então, começou pela letra maiúscula e terminou pelas reticências, que podem estar anunciando uma reflexão, uma suspensão de algo não tão relevante. Mas, nesse momento, qual é o objetivo da professora? Lembrar que um período é um enunciado de sentido completo baseado em comando verbal. Características principais: iniciar por letra maiúscula e terminar por um ponto, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação, ou reticências. Legal? Outra informação importante para o nosso trabalho: a classificação de um período. Você lembra que um período pode ser simples, mas ele pode ser também composto? Ok, Cláudia, lembro sim. Eu lembro que um período pode ser simples ou composto. Meu aluno, você lembra da principal diferença? Um período simples é aquele força em um comando verbal. Um período composto é aquele que apresenta pelo menos mais de um comando verbal. Quero dizer, pelo menos 2 comandos verbais. Vamos à explicação de cada classificação. Período simples, também chamado de oração absoluta. Professora, por que período simples é sinônimo de oração absoluta? Pare um pouquinho, pense um pouquinho. Para ser período, não tem de apresentar verbo? Ok, mas se ele é simples, é porque ele só poderá apresentar um comando verbal. Esse comando verbal poderá aparecer em forma de um verbo ou poderá aparecer em forma de locução. Sendo um verbo ou locução, é uma oração, meu aluno. Por isso que o sinônimo para período simples é oração absoluta. Legal? Vamos aos exemplos. Frase constituída por uma só oração. Tenho ouvido muitas músicas antigas. Ok, vamos à análise. A principal pergunta é: qual é o tipo de período analisado? Tenho ouvido muitas músicas antigas. Cláudia disse que para eu acertar
classificação de período, simples ou composto, basta eu localizar comando verbal. Há verbo na estrutura? Há, tenho ouvido. Você prestou atenção no tipo de verbo? Na verdade, na estrutura desse verbo, é uma locução verbal. Independente dessa locução ser constituída por 2 ou mais verbos, só vai representar um comando verbal. Então, tenho ouvido muitas músicas é um período simples porque apresenta um único comando verbal. Repare que não há mais verbo no contexto. Tenho ouvido. Quem tem ouvido? Eu, sujeito simples. Mas eu tenho ouvido o quê? Muitas músicas antigas. Então, é o meu complemento. Isso faz com que esse período não apresente outro verbo e seja classificado como um período simples, sinônimo, oração absoluta. Você está relembrando? Outro exemplo. Levei o diretor da escola ao aeroporto. Meu aluno, há comando verbal nessa estrutura? Há, professor, o verbo levar. Mas você encontrou outro? Não, Cláudia, só estou vendo esse comando verbal e vai continuar só com esse comando verbal. Preste atenção. Levei. Quem levou? Eu. Mas eu levei quem? O diretor. Mas eu levei o diretor da escola aonde? Aeroporto. Você acompanhou e viu que não há outro comando verbal. Existem complementos circunstanciais, mas não há outro verbo. Então, qual é o nome do período constituído por um único comando verbal? Isso, período simples. Legal? Ok? Agora, esse período simples, ora aparecerá com um verbo só, ora aparecerá com uma locução. Vamos avançar? Por quê? O período que mais nos interessa é o próximo. Muito bem. Período composto. O que é um período composto? Período composto é aquele constituído por mais de uma oração. Até aí, tudo bem, né? Porque há pouco você viu que um período simples é aquele constituído por uma oração. Se título importa, perceba que agora o período é composto. Então, mais de uma oração. Tranquilinho? Agora, olha o exemplo. Acho que Tiago tem inclinação por música. Método é tudo, meu aluno. Então, continue com o mesmo método. Para classificar período, a classe gramatical mais importante é o verbo. Vá procurar verbo. Acho é o primeiro verbo identificado, tem é o segundo verbo identificado. Uma pergunta que é muito importante. Esses dois verbos, eles formam locução verbal? Por que é importante? Porque se esses dois verbos constituírem uma locução verbal, você estará com um período simples, ok? Mas verifique se esses dois verbos constituem essa locução verbal. A locução verbal, ela traz algumas características. E uma que é muito significativa é ir direto para o último verbo de uma locução, que é o verbo principal, e verificar se ele está em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Olha lá. O verbo tem, ele está na forma nominal? Não, Cláudia, ele está flexionado. Então, meu aluno, então já não pode ser locução verbal. Você já está com dois verbos com autonomia semântica. Isso faz desse período um período composto. Legal? Próximo exemplo. Quando a confusão começou, a moça fugiu. E agora? Quantos verbos você encontrou? Começar e fugir? Concordo. São dois verbos, sim. Como cautela não faz mal a ninguém, verifique se esses dois verbos constituem a tal locução verbal. Constitui? Não, né? Porque o último verbo não está na forma nominal. Ele está flexionado. Então, nós estamos com um período composto. Concorda? Muito bem. Esse período composto, ele sofre classificação. Vamos parar um pouquinho para organizar isso na sua mente. Eu falei há pouco que o período simples, ele não muito importa para o nosso encontro,
Porque o período simples, ele não é classificado. Nós classificamos mesmo é o período composto. Se você encontrar um período simples, no máximo você vai falar que é uma oração absoluta. As relações acontecem no composto. Aí sim, eu peço a sua atenção. Agora a nossa matéria está se efetivando. Esse período composto, ele pode ser composto de 3 maneiras. Pode ser composto por coordenação, ele pode ser composto por subordinação e ele pode ser composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo. Meu aluno, calma, porque é importante o entendimento dessas 3 situações, porque senão você vai estar em um território classificando de uma forma, achando que o período é coordenado e, na verdade, ele poderá ser subordinado. Vamos passo a passo. Agora que eu apresentei para você as classificações de um período composto, vamos demonstrar, através de alguns exemplos, cada relação citada agora. Vamos nós? Comparando. Composto por coordenação. Meu aluno estudou e foi aprovado. Composto por subordinação. É necessário que você estude. E composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo. Quando cheguei a casa, sentei no sofá e dormi. Então preste atenção. Eu vou com você. Primeiro momento, eu expliquei que um período composto pode ser classificado de 3 maneiras. Quais são elas? Período composto por coordenação, por subordinação e o período misto, composto por coordenação e subordinação simultaneamente. Segundo passo foi entregar para você um exemplo para analisar cada relação. Qual é o exemplo para o período coordenado? Meu aluno estudou e foi aprovado. Perfeita a sua pergunta, Cláudia. E aí, eu não entendi ainda as relações. Calma, o próximo passo é eu explicar cada exemplo separadamente, ok? Exemplo para subordinação. É necessário que você estude. E o exemplo que vamos estudar para o período misto, quando cheguei a casa, sentei no sofá e dormi. Estamos juntos? Então venha, vamos para o estudo isolado. Composto por coordenação. Meu aluno estudou e foi aprovado. Meu aluno, o que você deve fazer para ganhar esse período composto? Continue com o método já aprendido. Primeiro passo é descobrir se você está em um período composto ou num período simples. Porque se for simples, acabou. Não há classificação. Ok, vamos atrás dos verbos. Primeiro verbo, estudou. Já encontrei, Cláudia. Segundo verbo, foi aprovado, em forma de locução. Então, se você encontrou o primeiro verbo, você encontrou a primeira oração. Meu aluno estudou. Se você encontrou o segundo comando verbal, você encontrou a segunda oração. Meu aluno foi aprovado. Cláudia, por quê? Porque oração é um enunciado baseado em verbo, em um único comando verbal. Tanto que, se você quer descobrir quantas orações existem dentro de um período, basta você contar os comandos verbais. Por exemplo, nesse período composto, nós encontramos 2 comandos verbais, concorda? Então, se há 2 comandos verbais, existem 2 orações, ok? Mas, professora, como descobrir se esse período é coordenado? Olha lá, pense só na primeira oração. Meu aluno estudou. Você não entendeu? Ela não possui início, meio e fim? Sintaticamente, ela não está completa? E se ela está completa sintaticamente, automaticamente ela vai estar completa também semanticamente. Meu aluno estudou. Quem estudou? Meu aluno, sujeito. Estudou está como verbo intransitivo. Segunda oração. Meu aluno foi aprovado. Quem foi aprovado? Meu aluno.
foi aprovado também está como intransitivo. Cuidado que eu quero que você tenha. Você reparou que eu não trouxe para a segunda oração a conjunção e? E não podemos trazer mesmo, porque o e é uma conjunção. Essa conjunção, ela não faz parte da estrutura oracional. Ela só existe para ligar uma oração a uma outra oração. Então, na hora de solicitar oração para um candidato, o professor tem plena consciência que essa conjunção não faz parte da estrutura. E você, aluno, tem de ter essa consciência também. Outra observação interessante, porque alguns alunos não entendem, né? Quando eu peço a segunda oração, é muito frequente o aluno anotar ou anunciar foi aprovado. Só que, meu aluno, esse foi aprovado possui o seu sujeito. E você sabe que quem estudou e quem foi aprovado foi o mesmo sujeito, foi o meu aluno. Então, eu posso tranquilamente repetir, meu aluno foi aprovado. Tá legal? Muito bem. Se essas duas orações apresentam sentido completo, olha lá, sentido completo é marca de período composto por subordinação. A palavra coordenação já diz isso. Coordenar é colocar-se ao lado. Legal? Vamos agora para o próximo período. Quando que um período é composto por subordinação? Vamos pensar na palavra subordinação. Se eu estou subordinada a alguém. Então, eu já sei que existe alguém que está decidindo por mim. Eu estou subordinada a essa pessoa. Leve esse conceito para a nossa língua portuguesa. Vamos ver. É necessário que você estude. Ok. Pergunto. Cadê o comando verbal? Está ali. O primeiro já apareceu. Há mais comando verbal? Sim, estude. Então, se existem 2 comandos verbais, eu já sei que esse período é isso, composto, meu aluno. Foque, é exatamente isso, é composto. Só que a pergunta é um período composto por coordenação? Por subordinação? Ou é um período composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo? Para responder a essa pergunta, você vai encontrar a primeira oração e verificar se ela possui sentido pleno. Qual é a primeira oração? É necessário. Ok, é necessário. Apresenta sentido completo? Basta você imaginar a cena. Eu chego perto de você e falo exatamente isso. É necessário. Cláudia, está faltando. Porque se é necessário algo, alguma coisa é necessária. Isso. Aí a segunda oração chega para dar o sentido a essa primeira. É necessário isto, que você estude. Então repare, tanto a primeira oração quanto a segunda oração, elas não apresentam sentido pleno. Você estude, também não está completo. Então, qual é o nome do período composto onde as orações não apresentam sentidos completos? Basta uma não apresentar esse sentido pleno para já estar você com esse período composto por subordinação, sem sentido completo. Legal? Ok. Então, se você entendeu bem o período composto por coordenação e se você entendeu bem o período composto por subordinação, não haverá problema no próximo período, no período misto. Por quê, Cláudia? Porque você vai misturar. Você vai misturar essas técnicas e você vai rapidamente perceber que haverá momento onde o sentido estará pleno e haverá momento onde esse sentido não estará pleno. Vamos ao exemplo. Quando cheguei a casa, sentei no sofá e dormi. Procedimento 1, meu aluno, localização do verbo. Primeiro verbo, cheguei. Segundo verbo, sentei. Terceiro verbo, dormi. Alguma dúvida? Ok? Então, se nós estamos com 3 comandos verbais, 3 verbos semanticamente autônomos, nós estamos com quantas orações? 3. Ok.
Agora eu quero as orações. Qual é a primeira oração? Quando cheguei a casa, certo. Qual é a segunda oração? Sentei no sofá, certo. Qual é a terceira oração? Dormi, certo. Agora, não pode esquecer a pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a classificação desse período? Porque é período. Cláudia começou por letra maiúscula e terminou por ponto final. É um período composto porque é a presença de 3 verbos. Ok, vamos pensar na primeira oração? Quando cheguei a casa... E aí? Você ficou satisfeito só com esta mensagem? Eu chego para você e falo somente isso. Quando cheguei a casa... Está faltando, meu aluno. É claro que você deve estar se perguntando, Cláudia, quando você chegou a casa, o que aconteceu? Claro que você está questionando, porque a mensagem que eu passei para você, ela está incompleta. E todo texto incompleto não vale. É melhor nem ter sido anunciado, né? Porque a incompletude gera ânsia, curiosidade. Aí eu vou completar. Quando cheguei a casa, sentei no sofá. Agora sim, começa a fazer sentido. Legal. Então, a primeira oração não apresentou o sentido completo. Só por eu ter descoberto uma oração sem sentido completo, eu já sei. O período subordinado já foi acionado. Porque esta oração vai estar subordinada a uma outra. Legal? Muito bem. Agora pense na segunda oração. Sentei no sofá. Dá ou não dá para entender? Dá, professora. Quem sentou? Eu. Sujeito simples. Sentei, verbo intransitivo. No sofá, adjunto adverbial de lugar. A oração está completa sintaticamente, a oração está completa semanticamente, mas com esta identificação eu abro uma outra possibilidade. Período coordenado pode ser efetivado. Vamos para a terceira oração? Dormir. E aí, você entendeu ou não entendeu? Claro que você entendeu. Se eu dormir, eu não estou mais acordada. Quem dormiu? Eu. Sujeito simples. Dormir está verbo intransitivo. Então, mais uma oração sintaticamente completa, semanticamente completa. Meu aluno, nós estamos com uma oração sem sentido completo e 2 orações com sentido completo. Isso faz com que o primeiro par que não apresenta sentido completo seja o momento da subordinação. E o segundo par que possui esse sentido completo é o momento, meu aluno, da coordenação. Então, você está diante de um período composto que mistura relação de autonomia entre as orações e relação de dependência entre orações. Estudaremos esse período mais para frente. Vamos continuar? Classificação das subordinadas. Quero dizer, o período composto por subordinação sofre classificação. Quais são elas? São 3. Pode ser subordinado adjetivo, subordinado substantivo ou subordinado adverbial. Então, professora Cláudia, o período composto por subordinação pode sofrer 3 classificações? Sim. Pode ser um período composto por subordinação adjetiva, orações que vão funcionar como um adjetivo. Pode ser um período composto por subordinação substantiva, são orações que vão funcionar como substantivos. E pode ser um período composto por subordinação adverbial, orações que vão funcionar como advérbios. Hoje, nesta aula, nós estudaremos as subordinadas adjetivas. Hoje você vai eliminar dúvidas e, de fato, vai dominar esse conhecimento. Estou com você.
Vamos? Muito bem. Se vamos começar a estudar esse tal período composto por subordinação, nós não podemos ignorar aquela poderosa, a oração principal. Não é à toa que ela recebe esse nome. Se ela é principal, é porque ela que vai mandar. Ela manda. Se eu estou com uma oração subordinada, olha o nome, é porque ela vai se subordinar, ela vai obedecer o comando que vai partir da principal. Isso vai ficar claro durante as análises, tudo bem? Então, o que eu quero que você entenda agora, que um período composto por subordinação tende a apresentar, e é uma obrigatoriedade, uma oração principal. Professora, posso confiar que todo período composto por subordinação, ele apresentará uma oração principal? Claro que pode. Inclusive é a principal que vai mandar, ok? Da mesma forma que todo período composto por subordinação tende a apresentar uma oração subordinada, porque é ela que vai completar. Vamos nós? Pequena definição. Quando que uma oração é principal? É aquela dentro da qual se encaixa uma subordinada. Então perceba, a oração principal, ela está sempre predisposta a receber uma oração subordinada. Pergunta de aluno. Professora, a oração principal, ela pode ou ela deve receber uma subordinada? Resposta de professor, ela deve. Não existe oração principal sem a sua subordinada, meu aluno. Por isso que ela está sempre predisposta a receber essa subordinação. Agora, essa subordinada pode ser uma subordinada adjetiva, pode ser uma subordinada substantiva, como pode ser uma subordinada adverbial. Você está acompanhando? Ok? Muito bem. Outra informação relevante é você entender que por essa oração ser principal, ela não aceita dentro dela, na sua estrutura, conectivos. Quero dizer, nem conjunção, nem pronome relativo. Esses síndetos estarão sempre fora da oração principal, estarão ligando essa principal a uma subordinada. Tá legal? Muito bem. E oração subordinada, Cláudia? Essa subordinada, meu aluno, é aquela que funciona como um termo da oração principal. Ela vai estar sempre dialogando com uma principal. Mais uma vez, essa subordinada poderá ser adjetiva, substantiva ou adverbial, ok? Então, acompanhe passo a passo. Nós estamos já avançando bem nessa matéria. Essa base é fundamental. Fundamental para que você não encontre problemas daqui para frente. Orações subordinadas adjetivas. Agora eu delimito o tema. Vamos falar exclusivamente dessas adjetivas. E essas adjetivas são orações que exercem função sintática própria de adjetivo em relação à oração principal. Já tinha falado isso, né? A oração adjetiva é aquela que representa um adjetivo. Agora, representar adjetivo significa exercer função sintática, tá? Isto é, segundo a tradição gramatical, elas exercem tão somente a função de adjunta de nominal, pois funcionam como um acessório em relação à oração principal. Meu aluno, muita calma agora. A oração subordinada adjetiva, ela representa um adjetivo, mas ela possui função sintática. E essa função sintática será sempre de adjunta de nominal, ok? Agora preste atenção, professora. Se a oração subordinada adjetiva funciona como adjetivo, ela não poderia também exercer a função sintática de predicativo, já que um adjetivo no mundo sintático ele desempenha duas funções, ou de adjunta de nominal ou de predicativo?
Meu aluno, essa pergunta é muito recorrente. Não pode. O predicativo estará também nos estudos oracionais, mas não nesse pacote. Estudaremos as orações subordinadas predicativas no pacote substantivo, porque lá sim existirá um momento só para as predicativas. Se a matéria se referir às adjetivas, você só poderá trabalhar com adjunta adnominal. Legal? As orações subordinadas adjetivas, nós já sabemos que elas desempenham papéis de adjuntos adnominais. Vamos relembrar esse momento da nossa aula? Existem flores do campo. Análise sintática. O que existe, professora? Flores do campo. Como flores está no plural, verbo flexiona-se para o plural também. Então, flores do campo existem. Até aqui, ok? Então, nós já vimos que flores do campo é o sujeito. Existir ali é um verbo intransitivo. Mas a pergunta é, professora, flores do campo, tudo isso é sujeito? Sim. Mas se há mais de uma palavra, nós sabemos que o núcleo só pode ser uma palavra. Qual palavra funciona como base? É a mais importante desse sujeito. Flores. Aí vem a pergunta. Do campo vai ser o quê, Cláudia? Adjunto adnominal. Cláudia, por quê? Meu aluno, o adjunto adnominal é função sintática que serve para qualificar, especificar, caracterizar um substantivo. Esse substantivo pode ser concreto ou abstrato. Olha lá, flores é substantivo, flores é um substantivo concreto e do campo está qualificando essas flores. Não são flores aquáticas, são flores do campo, são flores campestres. Então, do campo é uma locução adjetiva que está falando algo dessas flores. Legal? Agora, professora, o que tem a ver adjunta adnominal com a nossa aula? Meu aluno, tudo. Porque a oração que nós estamos estudando agora, ela funciona exatamente como adjunta adnominal. E eu estou mostrando para você a origem. A origem. Vamos transformar esse adjunta adnominal em uma oração? Olha lá. Olha o que vai acontecer. Existem flores que são do campo. Reparem que agora eu não estou mais com um adjunta adnominal. Agora eu estou com uma oração subordinada adjetiva. Por quê, Cláudia? Primeiro, porque apareceu o verbo. Se apareceu o verbo, transforma um adjunto adnominal em uma oração. E qual oração que funciona como adjunto adnominal? Isso, oração adjetiva. Essa conexão não pode se perder. Você, no comum, quando erra classificação semântica de adjetivas, no comum você esquece da origem dessa aula, né? Então, apareceu o verbo e esse verbo já transforma esse ambiente em oração. E por que adjetiva, Cláudia? Porque é aquele que daqui a pouquinho estudaremos com muito critério, aquele que é um famoso pronome relativo. Então, existem flores que são do campo. Existem flores as quais são do campo. Elas continuam campestres. Só que agora é uma oração adjetiva. São equivalentes, que fique claro. São equivalentes. Então, por mais que saibamos que existe uma corrente minoritária classificando uma oração adjetiva, ora em adjunta adnominal, ora em aposto, não embarque nessa. Uma oração subordinada adjetiva, ela só pode ser um adjunto adnominal por essa história, ok? Vamos continuar esse treinamento? Atenção! Por mais que algumas orações adjetivas sejam separadas por pontuação,
vírgulas, travessão ou parênteses, né? Elas equivalem a um adjetivo que exerce função de adjunta de nominal. Por que eu estou chamando a atenção sobre esse item? Porque há uma corrente minoritária que considera a oração subordinada, adjetiva, explicativa como aposto. Legal? Não pode. Ela continua sendo uma adjunta de nominal, assim como a oração subordinada, adjetiva, restritiva, aquela que não apresentará pontuação. Vamos avançar?